Quando a gente pensa em armamento bélico, ou seja, armamento que é utilizado para finalidades de guerra, um dos mais comuns que costuma vir em mente diz respeito a bombas. E, falando em bombas, existe uma diversidade de tipos diferentes para finalidades diferentes, tal como a bomba química, a bomba biológica e, claro, a mais tenebrosa de todas, a bomba nuclear. Agora, quando a gente para comparar esses três tipos de bombas clássicos, químico, biológico e nuclear, qual será que delas é a mais perigosa para a população, para a civilização, para a humanidade, e qual que teria o maior poder de ataque e destruição dentre as três? É justamente sobre isso que eu vou comentar aqui no episódio de hoje, então vamos nessa! Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje a gente vai fazer um comparativo entre três principais tipos de bomba: biológica, química e nuclear. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais aqui, como sempre. Então, primeiramente, claro, agradecer a audiência de vocês. Como sempre, eu vejo as mensagens lá no Instagram, vejo ali a audiência de vocês pelo Spotify. E eu fico muito feliz em ter toda essa retórica, agradeço de coração pela audiência de vocês. E, segundamente, eu gostaria de comentar a respeito da temática da semana anterior, que era lá das fontes de césio que haviam sumido, e até aquele momento da gravação não havia nenhuma notícia sobre o paradeiro dessas fontes. No dia 10 de julho, se eu não me engano, aparentemente a polícia encontrou essas fontes que foram roubadas em Minas Gerais em algum depósito lá em São Paulo, ou seja, de fato foi alguém que pegou e foi parar lá em outro estado. Como que encontraram? Não tenho ideia. Devem ter rastreado, achado pessoas suspeitas e conversado, interrogado, até conseguir encontrar as fontes. Então, por mais que não fossem tão perigosas, já foram encontrados e já tiveram o seu destino final corretamente encaminhado, por assim dizer. Bom, agora que eu já fiz as minhas considerações iniciais, a gente pode começar a falar a respeito da temática, aí dos três tipos de bomba, biológica, química e nuclear, e concluir qual delas é a pior. Mas antes de a gente falar da diferença, a gente tem que entender como que cada uma delas funciona. Por essa razão, eu acho legal falar desse conceito de bomba, né, de modo geral, bomba simples. Uma bomba simples é uma bomba que explode, ela detona, e ela vai causar dano por meio da onda de choque da detonação que ela tem. Agora, a gente vai ter esses outros tipos de bomba que eu citei, química, biológica e nuclear, que vão haver outros agentes agindo no momento da detonação. E eu vou começar falando da bomba química. A bomba química é um dispositivo que é programado para explodir, mas que, nessa explosão, vai causar a liberação de uma substância química que é feita para machucar pessoas, né, causar algum dano, fazer algum tipo de incapacidade para o ser humano, deixar o ser humano incapacitado, ou mesmo matar, envenenar a pessoa ali, fazer algum tipo de mal. E também tem a questão de você contaminar o ambiente. Então, a bomba química, ela é feita para isso. Essa substância que existe dentro da bomba química, que é, né, para ser disperso no momento da detonação, pode ser uma substância venenosa para matar mesmo seres humanos, pode ser alguma substância corrosiva para causar destruição, ou pode ser alguma substância inflamável que é para explodir tudo e ainda por cima pegar fogo. Então pode ser qualquer uma dessas substâncias, todas elas são igualmente problemáticas. E essa substância pode ser dispersa em formato de gás, que é o mais comum, inclusive, mas também pode ser em formato de líquido, ou ainda em poeira, né, pozinho. Então pode acontecer qualquer um desses tipos de situação. E ainda, essas bombas químicas, né, a gente costuma imaginar elas sendo uma bomba de detonação comum, de explosão, mas não necessariamente precisa ser assim. Ela pode ser uma bomba aerossol, ou seja, né, que dissipa mesmo a substância, que espirra, como se fosse um desodorante, só que em larga escala. Ou então um dispositivo de liberação lenta, que vai, né, liberando ao longo do tempo uma quantidade ali daquele material problemático, né, daquele material tóxico. Existe uma diversidade de substâncias que podem ser empregadas em uma bomba química, mas as mais comuns, que inclusive são gases, que são mais facilmente dispersáveis, é o gás sarin, porque ele tem uma toxicidade neurológica que pode causar uma série de complicações dentro do corpo humano, começando com convulsões, paralisia, insuficiência respiratória e, por consequência, a pessoa morre. Então é muito fácil matar pessoas com gás sarin.
Outro gás que também é bem utilizado em bomba química é o gás cloro, que é extremamente problemático para o pulmão. A pessoa não consegue respirar e pode sim morrer, né? Então é lesivo nesse aspecto. E por fim, o gás mostarda, que ele, além de ser problemático de modo interno, né, para o pulmão principalmente, ele também é muito tóxico externamente. Ele pode causar queimadura na pele e pode levar à cegueira quando em contato com os olhos. Então, são exemplos de substâncias, claro que existem outras, mas o que a gente costuma observar em registros históricos de uso é isso. A gente tem registro histórico do uso de bombas químicas em algumas situações, mas as mais emblemáticas que a gente costuma ter registro diz respeito à Primeira Guerra Mundial, em campo de batalha, então se usava bomba química, quase sempre com gás sarin. Teve também conflitos lá no Oriente Médio entre o Iraque e o Irã, onde eventualmente uma cidade ataca a outra com o uso de gases. E também tem uma história emblemática que não diz respeito à questão de guerra, e sim a um ataque terrorista que aconteceu no Japão, mais especificamente em Tóquio, em 1995. Uma seita maluca lá que tinha umas visões meio distorcidas a respeito da sociedade, que resolveu colocar dentro de um metrô uma bomba de dispersão lenta que espalhava gás sarin. E isso resultou na morte de 13 pessoas e contaminou, ele machucou cerca de 5.500 pessoas, deu intoxicação. E isso foi muito surpreendente, ficou muito marcado na história, porque foi colocado em um ambiente público e pessoas civis que estavam ali, né? Então um ataque terrorista tem essa característica. Agora falando um pouco a respeito das bombas biológicas, felizmente elas não são tão usuais, tem pouquíssimos registros de uso e ainda por cima registro de uso efetivo menos ainda, ou seja, que tenha funcionado. Mas qual que é o objetivo de uma bomba biológica? Também é um dispositivo feito para entrar em detonação, e nessa detonação ela vai liberar algum tipo de agente biológico que é nocivo para o ser humano, vírus, bactéria, algum tipo de toxina, né? E não só para seres humanos, para animais também. Afinal de contas, quando você tem uma finalidade maléfica, você quer destruir o máximo de coisa que dá, né? E esse tipo de micro-organismo, eles podem induzir doenças, e as mais comuns, aos quais a gente tem registro de aplicação com bomba biológica, seriam antraz, varíola e botulismo, por exemplo. Os dispositivos podem ser de detonação, mas também podem ser simplesmente por aerossol, dispersão no ar, ou mesmo na água ou alimentos. Tudo vai depender, né, da finalidade maléfica de quem está lançando a bomba. Dentre os registros históricos de uso de bomba biológica, a gente tem pouca coisa. Uma delas diz respeito à unidade 731, usada na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos nessa época, né, em que o exército imperial japonês estava fazendo pesquisas a respeito dessa possibilidade de dano biológico causado por dissipação de doenças, e eles resolveram fazer um teste lançando, né, bombas que faziam dispersão de pulgas infectadas com peste bubônica para, né, a população acabar ficando contaminada. Outra situação foi um projeto que aconteceu nos Estados Unidos em 1950, durante a Guerra Fria, em que os Estados Unidos lançou na população bactérias que não faziam mal, mas assim, fizeram uma detonação de uma bomba biológica com essas bactérias inofensivas só para ver se funcionava, se as pessoas pegariam essa bactéria e se daria certo fazer um dispositivo de detonação e, né, ter o fim efetivado, por assim dizer. Claro que isso levantou um monte de questão de discussão ética, porque ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Nos Estados Unidos resolveu só que explodir para ver o que acontecia. Ah, mas a bactéria não fazia mal. Mas e se fizesse? Não é a questão, não é essa a questão, né? A questão é o consentimento, enfim, esse tipo de coisa. E teve um outro acontecimento lá no Japão também, em 1990. Esse foi antes daquele caso ali com o gás sarin que eu comentei, lá no metrô do Japão. O mesmo grupo, essa mesma seita terrorista, também estavam tentando fazer bomba biológica para dissipação de antraz e botulismo. Só que, felizmente, os projetos deles não deram certo e não conseguiram. Mas, infelizmente, o com gás sarin funcionou. E por fim, nós vamos ter a bomba nuclear, que também é um dispositivo projetado para fazer uma detonação muito poderosa, e a finalidade da bomba atômica é destruição por onda de choque. Esse é o objetivo. Só que a diferença para uma bomba convencional é o poder de detonação. Só isso. A onda de choque causada por uma bomba de detonação comum, comparado com uma bomba nuclear, é irrisório. A bomba nuclear tem um poder
massivamente maior. Tanto que as bombas de detonação comum, né, quando você pensa em dinamite, né, toneladas de dinamite, quando a gente se refere à unidade de medida para bomba atômica, sempre está em mega toneladas. Então, cara, é incomparavelmente maior o poder de destruição. Então, a finalidade da bomba atômica é destruição em massa por onda de choque. E claro que a gente vai ter ainda a questão, né, o bônus de você ter contaminação radioativa em virtude dos restos de elementos químicos que acontecem da explosão da bomba. E basicamente a gente vai ter ali dois grandes tipos de bomba atômica: bomba de fissão e bomba de fusão. Qual que é a diferença? O processo químico ali que acontece dentro da bomba. No final das contas, o resultado vai ser explosão da mesma maneira. O que vai diferir é o poder, quão forte vai ser a bomba. A bomba de fissão é a bomba clássica, a mesma lá de Nagasaki, a mesma de Hiroshima, bomba clássica de detonação, né? Fissão nuclear é o mesmo mecanismo, é o mesmo princípio físico de funcionamento de um reator nuclear. Acho que eu até comentei aqui em algum episódio meio recente, mas é o mesmo princípio físico, né? Então o que acontece? Você quebra um átomo no meio e essa quebra vai resultar em uma liberação muito grande de energia. É isso, resumindo, claro, né? É basicamente isso que acontece. A bomba de fissão funciona dessa maneira. Acontece uma reação sustentável dentro da bomba, onde essa liberação de energia é massiva e extremamente rápida. A fissão ocorre ali de um mecanismo em cadeia e você explode tudo mesmo. Então essa é a finalidade. E inclusive daí acontece isso que eu comentei, né? Quando você tem a fissão, os elementos que sobram dessa quebra de átomos são extremamente instáveis e radioativos. Então, além da destruição, né, por onda de choque, você ainda tem contaminação radioativa do ambiente, que é espalhado pelo vento, inclusive. Então, isso acontece na bomba de fissão. A bomba de fusão, ela vai ter também um mecanismo atômico dentro dela, só que ao invés de você quebrar o átomo no meio, você funde dois átomos de um elemento mais leve, e essa fusão faz uma liberação de energia que é muito maior do que a fissão. Em questão de bombas, né, armamento, é muito benéfico. É uma coisa que você não consegue controlar. Uma vez entrada em fissão, você não para o processo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, quando pensam, né, em fusão e tudo mais, já que libera um monte de energia, por que não tem outras aplicações além da bomba, como, por exemplo, produção de eletricidade? É que a fusão, se der ruim, você não consegue parar. A fissão, você consegue frear o processo de quebra, absorvendo os nêutrons da reação. Ponto. Acabou a fissão. Fusão não. Uma vez que começa, um abraço. O Sol, por exemplo, é um ótimo exemplo de um local onde a gente tem um processo de fusão acontecendo constantemente. Então, o Sol ele não queima. Ele está em fusão nuclear. Então, basicamente, a gente tem esses dois mecanismos. Curiosamente, a bomba de fusão, para que a fusão aconteça, tem que ter um processo de fissão para gerar energia para que a fusão possa acontecer. Então, de certa forma, a bomba de fusão é as duas coisas, né? Mas é interessante pensar nesses mecanismos. E a gente ainda tem um outro tipo de bomba. Eu, particularmente, acho, surreal pensar na ideia, que é a bomba de nêutron, né? Então, o que se trata a bomba de nêutron? A bomba de nêutron é uma bomba de fusão, assim como a outra ali que eu comentei anteriormente, uma bomba de fusão normal, que tem um poder destrutivo absurdo, só que ela tem um diferencial, que é a permissividade da passagem dos nêutrons para interagir com o ambiente. E o que isso significa? O objetivo da bomba de nêutron não é a destruição por onda de choque, e sim a destruição por meio da interação do nêutron com a matéria. Então, qual que seria, para fins bélicos, né, a vantagem? A bomba de nêutron não vai causar destruição do ambiente, mas a radiação de nêutron consegue ser extremamente lesiva e problemática para seres humanos, tecidos biológicos no geral. Então você dizimaria a população, você mataria todo mundo com radiação e teria, entre aspas, né, o benefício bélico de ter a estrutura ali intacta. Só que tem um problema. O nêutron, quando ele interage com a matéria, ele pode induzir uma condição que se chama ativação nuclear. O que isso quer dizer? Quando o nêutron passa pela matéria, né, pelo átomo, mais especificamente o núcleo dos átomos que compõem a matéria, das estruturas do ambiente, ele pode fazer com que esse elemento fique radioativo. Ele desestabiliza o núcleo das coisas por onde ele passa. Então ele pode induzir o objeto a ficar radioativo, e sabe-se lá por quanto tempo. Então causa esse fenômeno de ativação nuclear. E isso é muito bizarro, né? Então você dissemina ali a população, mas ninguém nunca mais pode passar naquele ambiente porque está tudo radioativo. Então não seria usual uma bomba de nêutrons, mas existe essa modalidade.
A gente tem registro de uso de bomba nuclear apenas em 2 condições históricas, né, que é Nagasaki e Hiroshima. Existem muitas outras condições aí de bomba que foram testadas, né, principalmente o Projeto Manhattan. Inclusive, eu estou falando aqui em julho de 2023, está muito próximo do lançamento do filme de Oppenheimer, que era o cabeça aí do Projeto Manhattan. Nossa, eu estou em êxtase, estou doida para assistir. Assim que eu assistir, eu venho contar para vocês. E claro que é minha intenção fazer um episódio sobre isso, sobre o Projeto Manhattan. Só que tem muita coisa para contar antes de chegar nisso. Então, assim, um dia vai sair. Mas, nossa, se vocês aí estão me ouvindo forem assistir, vocês me contem o que vocês acharam. Eu tô numa expectativa altíssima. Enfim. Então a gente tem registro histórico de aplicação mesmo, né, morte de pessoas nessa condição, mas a gente tem um monte de registro de detonação de bombas, de experimento, de teste. E quase sempre os materiais que são utilizados para fazer essas bombas é o urânio ou plutônio, no caso das bombas de fissão, e na bomba de fusão geralmente é hidrogênio. Então existe essa diferença aí de combustíveis bombásticos, combustíveis nucleares para bomba. Pois muito bem, façam suas apostas. Dado que a gente tem a descrição dos 3 principais tipos de bombas aí que a gente está falando hoje, qual delas vocês acham que é o pior? Tá? Eu acho que vocês deviam mandar uma mensagem para mim antes de terminar de ouvir, para falar o que vocês acham. Depois a gente confere junto se o que vocês palpitaram aí é bom. Melhor ainda, eu vou criar uma enquete aqui no Spotify, quem me escuta pelo Spotify, né? Eu acho que as outras plataformas não são interativas, tá? Daí vocês me mandam um alô lá no Instagram. Eu vou criar uma enquete aqui para votação. O que vocês acham que é pior? Mas enfim, né? Eu acho que talvez a resposta seja até meio óbvia. Mas eu acho legal discutir os porquês de ser óbvio. Ah, só porque sim, não, né? Bom, então o que acontece? Né? A bomba química e a bomba biológica, elas têm sim um poder destrutivo, né, em virtude do mecanismo de ação considerável, só que o problema é que é local e é imediato. Você vai ter ali uma ação a curto prazo e local. O que isso quer dizer? É regional. Vai apenas ali ocorrer o efeito efetivo dessas bombas localmente no local onde foi detonado mesmo. Então, nas proximidades. Você não vai ter um longo alcance nem nada, a não ser que você detone vários tipos de bombas ao mesmo tempo. Só que o que acontece ainda? Tem mais uma coisa. A bomba biológica, especificamente, como a gente viu, teve pouco registro histórico disso, justamente porque não é tão funcional. Esses micro-organismos, geralmente, eles são sensíveis, então não é tão fácil de você dissipar uma contaminação biológica por aí. É complicado fazer um negócio desse. E ainda mais uma bomba de detonação, coisas do tipo, é mais provável que o micro-organismo morra. E mesmo que não morra, é difícil saber se ele vai pegar mesmo nas pessoas. Então, não é um dispositivo tão efetivo. Existe, mas não é tão efetivo assim. O químico, a gente sabe que funciona e realmente é perigoso. Mas se a gente for comparar essas duas com bomba nuclear, realmente, bomba nuclear é o dispositivo mais letal e mais destrutivo, mais perigoso para a humanidade de todos. Tanto que a ONU tem um tratado com todos os países que são comissionados a ela, o Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear. Claro, na teoria é tudo muito lindo, né? A gente sabe que na prática às vezes não é bem assim, né? Eu não sei, eu tô palpitando aqui, porque eu não posso provar o que eu tô falando, mas eu acho que na teoria é tudo muito lindo, né? Na prática a teoria é outra. Mas o ponto é, realmente não tem como comparar. Eu acho que de todos os tipos de bombas existentes, a mais perigosa é a bomba nuclear. Tá? A bomba nuclear, ela tem a problemática, né, da questão de onda de choque ser extremamente violenta. É uma explosão com um poder muito absurdo, sobre-humano. E a gente tem o problemático, né, do impacto a curto prazo e a longo prazo. Né? A curto prazo é o fato da morte imediata das pessoas e da destruição física do ambiente onde ela foi detonada. Mas a gente tem consequências a longo prazo que diz respeito à exposição à radiação. Como a gente tem o resquício da fissão ali, um monte de elemento químico instável, que por mais que a detonação da bomba seja no ar, isso vai ser dissipado em algum momento, essa precipitação vai cair no solo, né? Tanto que tem um nome para isso, né? Eles chamam de chuva radioativa, tem um nome em inglês, deixa eu lembrar como que é. Fallout, lembrei, né? É fallout.
Então, existe essa precipitação radioativa aí depois de detonação de bomba, né, ou acidente de larga escala com reator, onde tem dissipação de alimento radioativo, e isso cai no solo ali, né, vai contaminar as pessoas. E uma vez contaminadas, expostas a essa radiação, se você não morreu pela explosão, você morre. E se você não morreu pela temperatura, que tem isso também, né? É uma detonação muito intensa e tem uma onda térmica tão destruidora e avassaladora quanto a onda mecânica. Então, mais esse detalhe. Você morre por exposição à radiação, ou você desenvolve condições crônicas por exposição a esses agentes químicos da bomba, né, radioativos, que a longo prazo também induzem problemas. Tanto que as vítimas de Nagasaki e Hiroshima são a nossa maior fonte de estudos de efeitos biológicos da radiação ionizante. Existe ainda um outro tipo de bomba, que esse assim, também não tem como comparar com uma bomba nuclear, mas tem uma relação em virtude de elemento radioativo, que se chama bomba suja. Já comentei sobre isso no episódio onde eu falo sobre terrorismo radiológico, que é você colocar elemento radioativo em uma bomba comum de explosão normal para dissipar algum contaminante. Só que é muito raro de fazer isso, não tem nem registro disso. Tem registro de tentativas e de planos para fazer, só que não é tão fácil pegar material radioativo para dissipar dessa maneira. É mais para causar um terror psicológico do que terror biológico, efetivamente, por indução de efeitos da radiação no corpo humano. Mas enfim, tô comentando só pra vocês saberem que existe, tá? Mas eu acho que mesmo que a gente listasse 10 tipos de bomba de princípios diferentes, realmente não tem como comparar. O pior de todos sempre vai ser a bomba atômica, seja ela de fissão ou de fusão. De fusão é imbatível, né? Mas mesmo uma bomba de fissão é extremamente letal e destrutiva. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Na verdade, esse tema surgiu a partir de uma conversa com os meus colegas de trabalho. A gente ficou conversando. Sabem quando surgem aqueles assuntos absurdos? A gente tem muito disso. Então, um dos assuntos foi esse aí. Inclusive, daí ficou aí de sugestão. Eu resolvi gravar porque eu achei muito interessante o debate. E no final das contas, a nossa conclusão, portanto, é essa, né? Eu falo nossa porque meus amigos também concordaram comigo, né? É essa, mas se você discorda, você tem alguma coisa para contrapor, seria ótimo ver. Então, qualquer coisa que vocês queiram comentar ou alguma coisa que vocês queiram perguntar que não ficou claro, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, Radiação para Leigos, ou por e-mail, radiaçãoparalegos@gmail.com, que eu terei o maior prazer em elucidar a sua mente. Muito obrigado pela audiência e nos ouvimos no próximo episódio.